Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 21 de setembro de 2021. Gente, por detrás da mentalidade desses caras que defendem a terceira via na mídia, no mercado financeiro ou em segmentos do meio político, existe uma equação estratégica que é mais ou menos a seguinte. Eles imaginam que, em primeiro lugar, eles precisam derrubar o Bolsonaro nas pesquisas. Em segundo lugar, alavancar um nome da dita terceira via. E em terceiro lugar, fazer com que este nome da terceira via derrote o Lula nas eleições de 2022. Exatamente isso, ninguém verbaliza, mas é o que está na cabeça deles. Eu vou desmontar tintim por tintim esse raciocínio estúpido, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. Lembro também que este canal foi desmonetizado e que a sua doação pelo Pix é fundamental para que eu continue o trabalho de informação e análise independente que faço aqui. Lembro a você também de se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente as notícias do site tempodinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro a você também que tem um canal alternativo de vídeos na cos.tv. É o Dextra Jornalismo. Se inscrevendo no meu canal do Telegram e na cos.tv, você não perderá o contato comigo e com os meus conteúdos caso eu seja censurado em alguma mídia social. Lembro ainda que estou fazendo um comentário diário entre 1h30 e 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Acompanhe-me lá. Muito bem, gente, como eu dizia então, os caras pensaram num negócio que em política é muito difícil de se realizar. Para repetir o que eu falei na chamada, querem primeiro derrubar o Bolsonaro nas pesquisas, embora ele nunca baixa de 27%, 30%. Querem alavancar um nome da terceira via para se posicionar como anti-Lula no lugar do Bolsonaro e depois imaginam eles que conseguirão derrotar Lula na eleição. Eu vou lembrar vocês de duas outras situações em que esse tipo de calculismo político deu errado. O primeiro caso é o caso da eleição do Lula, da reeleição do Lula. Exatamente. O Lula era já objeto de enorme desgaste por causa do escândalo do Mensalão no seu primeiro mandato. Eu lembro aqui que em 2005 o PT, aliado da Rede Globo, aliado de praticamente todo o sistema político, perdeu o referendo das armas. Tamanha era a impopularidade do petista em 2005, véspera da eleição de 2006. Imaginavam então os tucanos que, em vez de empichar Lula na CPI do Mensalão, e a oportunidade se apresentou. Lembre-se que o recém-falecido publicitário Duda Mendonça confessou ter recebido 10 milhões de reais de pagamento por serviços de marketing eleitoral do PT no exterior. Isto é fragorosamente proibido por lei. Pagamento de campanha eleitoral com dinheiro no exterior é proibido pela lei. Isto deveria levar o Duda Mendonça imediatamente à cadeia e o Lula a ser empichado. Fernando Henrique Cardoso, o tucano mor, deu ordem ao PSDB para não empichar Lula, para deixar passar, imaginando que Lula, com o desgaste que tinha naquele momento, seria automaticamente derrotado pelo candidato do PSDB nas eleições do ano seguinte. E o que aconteceu? Lula conseguiu abafar o escândalo, criou o Bolsa Família, uma série de outras medidas populistas no seu governo, favorecendo diferentes segmentos da sociedade, terminou se reelegendo com as consequências que nós conhecemos. Outro caso não é exatamente a mesma coisa e foi numa eleição do Rio Grande do Sul, quando, em 2010, Tarso Genro se elegeu governador. Lembre-se, 2010 era o auge do petismo. Segundo mandato de Lula.
crescimento do PIB de 7,5%. Ali Lula começou, sob o comando de Guido Mantega no Ministério da Fazenda, a gastança que levou à quebra do Brasil no governo da Dilma, mas que permitiu a reeleição da Dilma e a eleição de Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul, no primeiro turno. O que aconteceu ali? O governo era um governo do PSDB, governo de Ieda Cruzes, que tinha, do ponto de vista administrativo e fiscal, feito um bom mandato. Depois de mais de 40 anos de déficit fiscal no Rio Grande do Sul, a governadora do PSDB conseguiu equilibrar as contas públicas. Preparou o governo para o mandato seguinte, zerando o déficit público. Uma coisa raríssima de acontecer. Eu considero que o melhor governador que o Rio Grande do Sul teve, em primeiro lugar, foi Antônio Brito, que privatizou, atraiu uma série de investimentos internacionais. Em segundo lugar, foi a própria governadora Ieda Cruzes. E olha que ela não simpatiza muito com a minha cara, porque eu criticava o governo dela na época em que eu fazia análise política lá no Rio Grande do Sul, mas é preciso reconhecer que, do ponto de vista administrativo e fiscal, foi um bom governo. O que aconteceu? Ela estava muito desgastada porque o governo foi queimado pela máquina de moer reputações do PT. Naquela época, como eu costumo dizer, o PT estava no auge do seu poder político. O governo Lula era praticamente uma unanimidade. Os políticos todos corrompidos, inclusive os do PSDB, fazendo parte da sustentação daquele governo, e o PIB crescendo, Lula gastando para eleger o seu poste naquela época, a Dilma Rousseff. E ninguém quis bater no Tarso Genro. Todos os candidatos da oposição se concentraram em bater na governadora tucana do PSDB para tirar ela do segundo turno e tentar ir ao segundo turno contra Tarso Genro, supondo que iriam derrotar o Tarso Genro no segundo turno. Resultado, não houve segundo turno. Tarso Genro ficou quietinho, de boca fechada, a eleição inteira, assistindo a oposição quebrar o pau entre si e ganhou a eleição no primeiro turno. Como eu disse, não são exatamente situações análogas a essa que nós temos hoje, mas basicamente a estratégia do Lula se baseia em passar despercebido. Por isso que o Lula evita manifestações, por isso que ele evita sair na rua, botar a cabeça para fora, fazer propaganda, para evitar tomar pau muito cedo. Lula tem interesse numa campanha curta, de tal maneira que se ninguém bater nele, eu lembro, campanha negativa em política é algo que precisa ser feito ao longo do tempo, gradativamente, gota a gota, durante muito tempo para provocar desgaste. O PT é mestre em fazer isso, ou era pelo menos, usava os sindicatos, as entidades associativas, os movimentos sociais, para ir desgastando os governadores e o presidente da República, sem desgastar o seu presidente, e lá na frente, na campanha eleitoral, o estrago estava feito. Fizeram isso contra todos os governadores lá no Rio Grande do Sul e se deram bem. No caso da Ieda Cruzes, foi um caso exemplar desse tipo de situação. Fizeram depois, antes com Antônio Brito também. Vamos lá, gente. Então, se a estratégia do Lula é essa e ninguém bate no Lula, o que pode acontecer lá na frente? Em primeiro lugar, o que nós estamos observando é que nenhum desses candidatos da terceira via decola. Eu ontem no vídeo botei a fotinho de 8 candidatos da terceira via na capa do vídeo. Na hora de citar, esqueci do nome do Mandetta. E olha que eu tinha uma listinha aqui debaixo do celular, me passou batido. São tantos. E eu esqueci da senadora Tebet, lá do Mato Grosso. Então são 9 nomes especulados como candidatos da dita terceira via. Tem gente ainda que especula com a candidatura do Temer, seria um 10º nome. Ou seja, quem tem 10 não tem nenhum. A menos que algum desses nomes decole e apareça competitivo perante os eleitores, e eu expliquei no vídeo de ontem que acho que isso não vai acontecer. Ciro Gomes está botando todas as suas fichas nessa estratégia. O que vai acontecer é que nós vamos continuar nos aproximando da campanha eleitoral e ninguém está batendo no Lula. O STF soltou o Lula exatamente porque
não acreditou que um desses candidatos fosse capaz de derrotar o Bolsonaro. Soltaram o Lula para chacoalhar o tabuleiro, mudar a correlação de forças, criar uma novidade e produzir uma ameaça à vitória quase certa do presidente Bolsonaro, até o lançamento de Lula candidato, até a libertação do Lula pelo STF. Esta é a situação que nós temos. E política, não adianta imaginar que a gente controla os fatos, controla os acontecimentos com este grau de sofisticação como imaginam esses estúpidos que estão fazendo esse cálculo político. Vou repetir, imaginar que eles vão deixar o Lula solto, fazendo campanha de bastidor, se articulando, montando palanques, para aparecer somente lá na frente, que vão conseguir derrubar o Bolsonaro na pesquisa e depois vão conseguir alavancar um nome da terceira via. E como supostamente eles não gostam do Lula, mas gostam mais do Lula do que do Bolsonaro, acham eles que o povo vai votar contra o Lula no queridinho da terceira via que eles vão abençoar. Não existe isso em política. Não vai dar certo. Não digam que eu não avisei. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos lá no Telegram, é o Dextra by Paulo Moura, na cos.tv é o Dextra Jornalismo. Acompanhe os links das minhas notícias e análises no site tempodinheirooficial.com.br. Acompanhe também meus comentários de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. E lembre-se, este canal foi desmonetizado. O seu apoio é muito importante para eu poder continuar o trabalho de informação e análise independente que eu faço aqui. Aproveita que o vídeo está acabando, passando a vinheta, abre o aplicativo do seu banco e pinga um trocadinho aí, ok? Até o próximo vídeo.